IF Saúde, o momento mais saudável do seu dia. Uma produção dos alunos de medicina da UNAERP e integrantes do IFMSA Brasil. Boa noite, eu sou Ana Luísa, eu sou aluna de medicina e membro da IFMSA Brasil UNAERP. E eu tô aqui com a minha amiga Natayla, também estudante de medicina. Boa noite. Boa noite, eu sou a Natayla. Hoje agora a gente vai começar mais um IF Saúde e vamos ter a participação do professor doutor Gilson Freitas da Silva, médico infectologista e professor do curso de medicina da UNAERP. Boa noite, professor. Boa noite, Boa é um noite, prazer professor. estar aqui com vocês. Ele vai falar um pouco pra gente sobre infecções em moradores de rua. Inicialmente, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. As doenças infecciosas, elas são comuns na população de rua? E se sim, por quê? E quais são as mais comuns? Sim, elas são comuns entre os moradores de rua devido às condições de vida desses moradores, devido às condições de higiene, às condições de prevenção, que eles não conseguem aderir às prevenções, e também as condições até mesmo de compreensão, de entendimento. A maioria desses moradores são analfabetos, então eles não conseguem entender, mesmo que vá lá uma equipe orientá-los, eles não conseguem entender as orientações que são dadas ou aderir a essas orientações. E o que mais prevalece no meio desses moradores de rua, que a gente chama, ou andarilhos, né, são doenças, anteriormente, até hoje ainda prevalece a hanseníase, por exemplo. Nós temos as principais hoje que nos preocupa muito, a tuberculose, a infecção, as doenças infecciosas sexualmente transmissíveis, entre elas a principal, a infecção pelo HIV, né? Doenças virais de um modo geral, e o que muitas vezes até facilita esses indivíduos, esses moradores de ruas até se infectarem mais, que são pessoas que muitas vezes já tiveram situação de privação de liberdade, já foram encarcerados, e a vivência no cárcere aumenta muito mais a transmissão de doenças infecciosas. Então são moradores altamente sujeitos ou expostos a doenças infecto-contagiosas. Doenças psiquiátricas nessa população favorecem o desenvolvimento de infecções? Diretamente não, porque muitos desses moradores de rua têm também problemas psiquiátricos. Às vezes são pessoas perturbadas, pessoas dependentes de droga, né, de substâncias químicas, desde o mais comum, que é o álcool, mas pode ser outras substâncias, mesmo a cocaína e tal, e são pessoas que têm muitas vezes problemas psiquiátricos. Agora, a doença psiquiátrica não favorece, ela pode facilitar, porque são doenças transmissíveis. As doenças infecto-contagiosas ou doenças transmissíveis são a mesma coisa, elas são de alta transmissibilidade. Pode ser uma transmissão direta, de pessoa a pessoa, ou pode ser uma transmissão indireta, né? Por exemplo, a tuberculose, ela se faz de uma transmissão direta, de pessoa a pessoa, mas pode ser indireta. Uma pessoa que tem tuberculose, se ela eliminar o bacilo da tuberculose no ambiente onde ela está, um outro que venha nesse ambiente, que nem encontra essa pessoa, pode se contaminar. Já o HIV não, o HIV é de forma geralmente direta, de pessoa a pessoa, a principal forma de contaminação do HIV tem que ser via sexual ou então por secreção sanguínea, embora hoje isso seja pouco provável, porque hoje o sangue, a transfusão sanguínea, tem a qualidade do sangue altamente vigiada e com testes bastante sensíveis, então não é possível essa via de infecção. Mas a doença psiquiátrica, ela pode facilitar, mas não, ela não estaria envolvida na produção ou na existência da doença infecto-contagiosa, exceto em casos de pacientes muito deprimidos, uma crise depressiva intensa. Essa crise depressiva intensa pode também deprimir o sistema imune. Isso, então, predispor essas pessoas a se infectarem ou desenvolver processos infecciosos com mais facilidade. E sobre infecções sexualmente transmissíveis, qual que é a realidade nessa população? Bom, sobre as infecções sexualmente transmissíveis, a gente pode destacar, já falei para vocês, a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. Então, a prevalência na população está em torno de 0,6% na população geral. Mas a prevalência nesse grupo de moradores de rua já vai para 4,9%.
Se você pegar alguns classificação desses moradores que a gente tenta fazer do ponto de vista de análise aí de transmissão de doenças, se você pegar desses moradores de rua, homens que fazem sexo com homens, já essa incidência aí, essa prevalência é em torno de 3,6%. Moradores de rua que usam drogas, isso já sobe para 23,1%. Então é alto, é muito alto em relação à população geral, né? A sífilis é uma infecção também sexualmente transmissível que está diretamente associada, às vezes, à infecção pelo HIV. Tem a mesma porta de entrada, pelo contato sexual, né? Ou por lesões genitais, lesões orais. Então, dependendo do tipo de relação sexual, se adquire a bactéria, no caso da sífilis, né? Tá 17,4%, em torno de 10%, até 17,4%, 10% da população em geral, na morador de rua, vai para 17,4% associação de sífilis com HIV. Assim como o HPV, também altíssimo. HPV, para quem, sendo mais claro, é o papiloma vírus, que é o vírus do condiloma acuminato, que são as verrugas genitais, né? A tuberculose nesses pacientes, entre esses pacientes. A tuberculose, o coeficiente, a taxa de incidência, o coeficiente de incidência entre esses pacientes chega a 2.000, de 1.000 a 2.000 casos ou até mais, tá? Por 100 mil habitantes, entre essas pessoas, moradores de rua. Superando apenas, ele é superado apenas pelos indivíduos que estão impossibilidades, que estão em prisão, né? Que estão privados da liberdade. Nas prisões, essa taxa, esse coeficiente é mais de 3.000 casos por 100 mil prisioneiros, né? Então, bastante coisa, é altamente contagioso. E o senhor tem falado bastante sobre o HIV e a tuberculose, né? Por que o senhor acha que essas duas doenças são tão frequentes nesse grupo e quais são as principais formas de contaminação dessas duas doenças para a população de rua? Sim. Esses dois tipos de infecções hoje são extremamente comuns entre esses pacientes devido à forma... São pacientes instáveis, são pacientes que não têm um local onde você possa encontrá-los, são pacientes que não participam de campanhas realizadas pelo sistema de saúde, e mesmo que participe, eles não têm uma visão, uma compreensão adequada do que é dito para eles. Então, são pacientes que não aderem. A adesão desses pacientes às orientações é uma adesão muito baixa, né? São pacientes que desconhecem os meios de prevenção de uma infecção sexualmente transmissível ou meio de prevenção de uma tuberculose. Então, eles não aderem a medidas de prevenção, tipo uso de preservativos, não tossir livremente na frente dos outros, usar... O que eles vão usar? Você vai orientar para esses pacientes para eles usarem lenço, que lenço, né? Então, é difícil você dizer para eles vão tossir botando a mão na boca, mas depois vai higienizar essa mão onde? Eles moram no meio da rua, né? Então, é uma situação difícil que a gente vai ter que ter um local para receber esses pacientes. De alguma forma, nós temos que ter um local para convidá-los ou para atraí-los. E geralmente, obviamente, eles são muito atraídos por busca de alimento, ou busca de banho. Então, locais na igreja, locais de organizações sociais, de associação aí que dão alimento para eles, são locais onde você encontra essas pessoas e você pode aí se comunicar com eles, você pode aí realizar um trabalho, né? Então, o que ocorre, essas doenças se espalham muito entre eles, ou são altamente prevalentes entre eles, pelo desconhecimento que eles têm e pela falta de condição de realizar as medidas, de entender as medidas preventivas, de realizar essas medidas, né? Por uma falta também de orientação para buscar o diagnóstico chegar até eles, porque muitas vezes esses pacientes não vão ter condição, ou não estão atentos, ou não estão dando importância aos sintomas que eles estão tendo, não vão buscar assistência. Eles não estão orientados para isso, eles não estão alertados para isso. Então, a assistência deve ir até eles. Então, nós temos que ter uma atitude proativa com essas pessoas para ver se eles realmente estão infectados, para ver se realmente eles estão já portadores da bactéria da tuberculose ou do vírus do HIV, e orientá-los como forma de tratamento dessa condição deles, né? E são pacientes que
geralmente andam em grupos, são pessoas, né, que não são pacientes, são pessoas que andam em grupos. Esses grupos geralmente moram junto, deitam no mesmo lugar, dormem no mesmo, um ao lado do outro, e são pessoas que ingerem bebida alcoólica. O fato de ingerir bebida alcoólica já predispõe muito, já muda muito a defesa do organismo e predispõe essas pessoas à aquisição, por exemplo, do bacilo da tuberculose. E pela promiscuidade sexual que existe também entre eles, pela não vida sexual aleatória, assim, sem muito critério de saber se você está se relacionando com uma pessoa saudável ou não saudável, o que ela pode transmitir. Então ele se expõe muito. Além disso, existe momentos e competição entre eles, entre esses grupos, que geram momentos de agressão. Ou então, muitas vezes, há um ato sexual não permitido, há um estupro, há um ato sexual violento. Então isso também aumenta a transmissão. E você acredita que o diagnóstico dessas infecções na população de rua seja um desafio para a saúde pública? Sem dúvida. É um grande desafio para a saúde pública, né? Porque essas pessoas, elas têm que ser buscadas, elas têm que ser encontradas, né? Não adianta nós montarmos um serviço de saúde com protocolos corretos, com medicamentos eficientes, efetivos, tudo, anunciar para essas pessoas, distribuir cartazes para elas, distribuir folhetos que elas não vão ler, se ler não vão entender, né? E aquilo não serve, porque elas têm uma outra noção de tempo, uma outra noção de realidade, porque realmente elas estão excluídas do mundo dito mais organizado, né? Da nossa sociedade dita mais organizada. Elas estão excluídas, elas são discriminadas, né? Se elas vierem aparecer, talvez, no nosso ambulatório para ser atendida, a gente já vai procurar saber o que eles estão fazendo ali, né? No posto de saúde, se vocês chegarem para ser atendidos, já vão procurar saber por que eles estão fazendo ali, porque não é. Se vocês tiverem que tirar um documento, se vocês chegarem na repartição para tirar o documento, também vão procurar saber o que eles estão fazendo ali, né? Então, estão excluídos da sociedade. Não pode ser cidadão, não pode ter informação, não pode ter instrução, não pode, tá? Então, eles têm que ser incluídos. Nós temos que ter uma atitude inclusiva, né? Uma atitude inclusiva na área de saúde também, né? E em busca dessas pessoas. Então, hoje existe o Programa de Saúde da Família, que tem essa atitude proativa de ir ao encontro da população, né? Eu acho que é um programa muito bonito. E que, então, vão os visitadores, e aí o Programa de Saúde da Família tem um papel importantíssimo nisso, eu acredito, né? E tem os visitadores do Serviço de Vigilância Epidemiológica também, que eles visitam essas populações, e nisso a gente pode levar uma equipe móvel e começar a orientar e começar realmente a instruir essas pessoas, né? São pessoas que você pode realmente, elas se sentem muito desvalorizadas, uma autoestima muito baixa, quase inexistente. Então elas não se veem na sociedade, não se veem como pessoas humanas, né? E nós também não as vemos também como pessoas humanas. Então, nesse caso, é importante a existência de uma equipe que vá ao encontro. Então, que busque instruir essas pessoas, que busque atrair essas pessoas e dar atenção e valorizar essas pessoas. Com isso, nós podemos, sim, fazer elas compreender e fazer com que elas tenham uma adesão às nossas orientações. E sobre isso mesmo que o senhor está falando, atualmente a gente tem alguma estratégia para rastreamento dessas infecções na população de rua? E se sim, como que ela é feita? Então, uma estratégia assim bem estabelecida não tem. No momento, ela está mais consolidada para a tuberculose. Para o HIV ainda não tanto, mas para a tuberculose estão sendo buscados os moradores de rua, né? A maioria são tossidores, a maioria são fumantes, então eles têm tosse, às vezes porque fumam, mas outros têm tosse e não fumam e estão tendo sintomas, e essa tosse prolongada e sintomática deve ser investigada, né? No nosso meio, a prevalência da tuberculose ainda é alta. No Brasil como um todo, nós vamos ter tuberculose, uma coeficiente de prevalência em torno de
35 casos por 100 mil habitantes, e entre essas pessoas de moradores de rua, já disse para vocês que é mais de 2.000 casos por 100 mil habitantes, né? Então, a prevalência é alta. Então, uma pessoa com tosse nessa população deve ser vista ou tentar, deve ter um diagnóstico, um esclarecimento do porquê que ela está tossindo, porque provavelmente deve ser uma tuberculose, né? Então, no caso da tuberculose, está mais elaborada essa estratégia. Então, tem equipes que visitam essas pessoas. Essas equipes geralmente marcam um local, geralmente é onde essas pessoas recebem alimentos, ou elas procuram para dormir, abrigos, albergues, né? São nesses locais que elas são encontradas. E aí também, agora nós precisamos elaborar também um meio de conseguir um teste para HIV para essas pessoas também, né? Porque o teste, por exemplo, para tuberculose, hoje nós temos um teste rápido, mas também não é feito à beira do leito, não é feito indo lá, mas você pegando o material, você pode fazer o teste rápido em 1 hora, umas 2 horas. O HIV também existe teste rápido. Nós precisamos, então, aumentar o diagnóstico dessas pessoas. Nós tendo o diagnóstico, nós vamos, então, implementar as medidas terapêuticas, né? E das medidas terapêuticas, vamos também ter que montar uma metodologia, uma estratégia para que o paciente, para que o morador de rua tenha uma boa adesão ao tratamento. Porque se ele não tiver uma boa adesão ao tratamento, tanto para HIV quanto para tuberculose, nós podemos estar selecionando cepas de HIV e cepas de bactérias, de micobactéria de tuberculose resistente ao tratamento convencional, o que é um problemão que a gente pode enfrentar aí, e que a gente vê a taxa de abandono de pacientes, moradores de rua que começam a tratar tuberculose, eles abandonam facilmente o tratamento. E com certeza vão abandonar facilmente o tratamento com HIV. E vão ser vistos onde? Quando complicarem, lá na unidade de emergência ou no hospital que atendam esse tipo de paciente. Entendi. Aqui, então, eu ia perguntar agora quais são as dificuldades para tratamento de AIDS e HIV. Então, seria mais a parte de fazer o diagnóstico e a adesão de tratamento, então, né? Sim. Não Principalmente. Seria, principalmente, né? Seria isso. O entendimento, por que eles têm que aderir, o que se espera deles, qual a participação deles nisso. Quer dizer, eles também têm que entender que eles têm que ter uma atuação consciente nisso daí. Isso eles não estão preparados para isso ainda, né? E então, em relação a esse mesmo assunto, essa alta taxa de AIDS e tuberculose na população de rua, ela apresenta algum risco para o restante da população? Sim. Porque essa alta taxa de HIV ou tuberculose nesses pacientes de moradores de rua é um nicho que está restrito ali entre os moradores, mas eles estão num ambiente maior. Então, eles podem, sim, manter esses micro-organismos, tanto o HIV quanto o bacilo da tuberculose, na sociedade, na população, na comunidade deles, onde eles estão ali habitando, onde eles estão morando. Atualmente, nós temos uma campanha aí lançada, um desafio lançado pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, em relação à infecção pelo HIV, uma meta de 90, 90, 90, a Organização Mundial de Saúde está chamando, que é 90% dos casos diagnosticados, 90% dos casos diagnosticados tratando, 90% dos casos tratando negativados a carga viral, tá? Então, esse nicho de pacientes, de pessoas encarceradas ou pessoas moradoras de rua, são nichos que impedem de atingir esse objetivo, essa meta. Ou dificultam, não digo que impeça, mas dificultam. Nós vamos ter que enfrentar ou ser mais criativos para chegar nesses pacientes, ou ser mais acolhedores, não é ser criativo, mas ser mais acolhedores, aceitá-los como pessoas humanas, como pessoas companheiros nossos, né? Incluí-los mais na sociedade, buscar mais instrução, buscar trabalho, buscar meios deles serem retirados da rua. Essa é uma medida para a gente realmente resolver o problema, por exemplo, da tuberculose. Quanto da tuberculose, não, do HIV. Quanto à tuberculose, a Organização Mundial de Saúde também lançou um desafio de baixar esse coeficiente de tuberculose, que atualmente no Brasil, por exemplo, é 35. O Brasil tem áreas do Brasil que é menos, tem outras que é até mais, 35 por 100 mil habitantes. 35 casos por 100 mil habitantes. É baixar esses 35 casos por 100 mil habitantes para 10 casos por 100 mil habitantes. Esse seria chamado tuberculose zero,
tá? Também esses pacientes é um nicho que também dificulta atingir essa meta, né? Mas que, voltado para a instrução desses pacientes, a inclusão desses pacientes, né? A melhoria da autoestima desses pacientes, nós podemos também superar. Vai ser difícil, mas é possível. E quais que o senhor considera as melhores formas de prevenir a infecção de HIV e tuberculose nessa população? Bom, a melhor forma seria a gente ter um trabalho social, um desenvolvimento social e econômico de tal forma que eles deixassem de ficar na rua. Essa é a primeira medida, eu acho. Então, a resolução desse problema aqui parece que é só um problema de saúde, mas não é só um problema de saúde. Eu acho que nós sabemos disso, né? Que é um problema social, né? Que gerou, então, ou que proporcionou, ou que facilitou a existência ou a persistência de um estado de doença, tá? Eu acho que a instrução, a geração de empregos, né? A busca de casos, diagnosticar mais casos, então buscar. Nós temos que ter uma atitude proativa e ao encontro desses casos, diagnosticá-los, iniciar o tratamento, buscar uma adesão, buscar, por exemplo, na tuberculose, hoje os visitadores domiciliares ou visitadores de casa, de albergues, eles fazem a dispensa, o tratamento, os comprimidos, diretamente observado. O que é isso? Ele pega o comprimido e vê a pessoa tomar. Tá? Por quê? Se a pessoa receber os comprimidos e abandonar esses comprimidos, esqueceu que tomou, um dia tomou, outro dia não tomou, ele vai gerando resistência. Ele vai criando formas, ele vai selecionando formas de bactéria da tuberculose, micobactéria tuberculose, formas resistentes, e do vírus HIV também. Se ele começar a tomar, se porventura ele for infectado pelo vírus HIV e for disponibilizado para eles as drogas anti-HIV e ele não tomar corretamente, e também vai selecionar cepas mais resistentes do vírus. Então, também nós vamos ter que ter uma garantia que eles vão tomar, aquela pessoa vai entender o que eu disse e que vai tomar a droga corretamente. Ou então, eu vou ter que dispensar para ela e ela ingerir aquela droga, aquele medicamento na minha frente, para eu ter certeza que ela não está selecionando ou que ela não possa vir a selecionar cepas resistentes. Tá? Então, eu vejo que para a gente melhorar isso, nós precisamos melhorar a autoestima dessas pessoas, incluí-las mesmo, ter um trabalho social de inclusão dessas pessoas, dar a condição dela diagnosticar se ela tem uma infecção ou não, a mesma condição que nós temos, e se ela tiver, disponibilizar para ela o mesmo tratamento e garantir que ela tome a medicação. Então, por último, a atenção primária, ela seria uma forma de melhorar a saúde dessas pessoas, pelo que a gente pode entender, né, aqui. Sim, sim. Porque se a atenção primária chegar até essas pessoas, o que eu vejo, eu faço atenção primária aí com os alunos, né, com vocês, e a gente vê, a gente está lá parado e o paciente tem que chegar até nós, né? Uhum. Por isso que eu acho interessante o programa de saúde da família, que nós é que chegamos até o paciente, nós é que visitamos ele lá na casa dele, né? Vamos conhecer como é que ele mora, com quem que ele vive, quantos vive, quem está doente, quem não está doente, a gente fica sabendo. Tem todo um registro, né? Todo um registro desses pacientes aí, dessa família, né? Então eu chego antes da doença acontecer. Eu só vejo assim que a saúde primária a gente ainda está parado, o doente chegando até a gente. Então nós temos que chegar um pouco antes da doença acontecer. Então se eu já detectar que aquela pessoa vive no meio que pode ter transmissão de doença, eu já oriento como fazer para não ter transmissão. Se essa doença puder ser evitada por uma vacina, eu já oriento, vamos tomar a vacina. Se essa doença não pode ser evitada por vacina, então vamos fazer as precauções padrão, vamos higienizar as mãos, vamos ao tossir, colocar um lenço de papel na boca, né, e jogar isso fora logo em seguida, que eu não passo aí a infecção para ninguém. Uma tuberculose eu não passo se eu tossir colocando um lenço de papel na boca. Num contato sexual casual, usar preservativo, né? Num acidente de trabalho, às vezes nós trabalhamos com o paciente, nós nos perfuramos com agulha e o paciente estava contaminado. Então nós vamos tomar medicação durante um mês para a gente, né? E assim nós temos que nessas pessoas que moram na rua, né? Elas podem chegar até a atenção primária de forma espontânea, é claro, está aberto para elas, desde que a gente não seja tão discriminatório, que a gente não tenha tanto preconceito, né? E atenda elas de maneira correta, né?
e elas podem também ser levadas a esse atendimento primário pela saúde da família. Então, a saúde da família ou o visitador detectou que tem uma pessoa lá doente e pode ser uma tuberculose, nos envia essa pessoa. Nós estamos lá na saúde primária esperando o doente chegar, ela já está doente, ela vai chegar para nós. Se por acaso ele quiser uma orientação também de uma pessoa que ainda não está doente, também envia lá, que a gente vai examinar, vai orientar a vacina, vai orientar as prevenções, as medidas preventivas, né? Então, nesse aspecto, eu vejo que aí a saúde primária tem muito a fazer, a contribuir, né? E pode ampliar na orientação, não ficar preso só na terapêutica, só no diagnóstico, na terapêutica, mas ter muita atenção no acompanhamento, buscar saber se o paciente realmente está aderindo ao tratamento e está fazendo o tratamento correto. Entendi. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua atenção e por ter esclarecido essas dúvidas que às vezes são tão negligenciadas, né? Mas são muito importantes. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Por nada, pode contar comigo sempre que precisar. Boa noite.